Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. Hoje nós temos uma convidada, como sempre, super especial e ela veio trazer um assunto polêmico, porém muito interessante para quem está começando na advocacia e precisa entender sobre nichos novos. Com vocês? Com vocês, Laís Rodrigues, que é advogada, mentora, professora e minha amiga. Bem-vinda! Obrigada, meninas. Estou tão feliz. Nossa, gente. A gente que tá feliz de você ter aceitado o convite e por estar aqui em São Paulo, aproveitar e dar essa escapada aqui para conversar com a gente. Claro, meu compromisso profissional com vocês. Eu tô super feliz, de verdade. Obrigada, Gabi, que fez aí a ponte do convite. Mas um prazer também, Babi. Fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente. Ai, que bom! Acompanho os episódios do podcast, mas é muito legal estar aqui e ver fora da tela. De verdade, né? É, de verdade, de verdade. É um estúdio. Tudo chique. É real. É real. Laís, Muito legal. conta um pouco para essa galera sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como o advogado pode trabalhar com ela, o que você faz. Conta, quero saber tudo. Como que você Muito chegou até, né, a esse nicho, que é Muito tão legal. específico? Não, justo. Vamos lá. Quando eu me formei, é bem engraçado, né, pessoal? É muito coincidência que na semana passada eu ouvi essa pergunta, né, de uma adolescente que quer fazer direito. Você sempre soube que você queria Você fazer falou direito? pra ela que ela pode desistir dele. Olha, como é que é a faculdade? Eu sento aqui, vou te explicar. Então, Mas foi bom, porque assim, quando eu entrei, decidi, né, pelo direito, eu não queria nada assim específico. Falei, eu vou fazer o direito porque depois eu escolho o que eu quero fazer da minha vida. Acho É uma área muito ampla, né? super, é um leque de oportunidades. Posso ser delegada, posso ser juíza, claro, né? Depois só quer a OAB, no último ano é bem isso. Mas logo que eu me formei, eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Eu estagiei na área criminal, maior parte do tempo, sou apaixonada pelo direito criminal, mas eu não me via, de fato, atuando na rotina tradicional de um escritório, participando de processo, né? Fazendo audiência, enfim. Não era onde me cabia, e muito menos concurso, assim, não acho que eu tenho perfil para ser concurseira, né? E depois ter uma carreira ali de concursada. Então, tudo bem, né? Nada contra quem faz tudo isso, mas eu me vi perdida. Falei, ferrou, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Tô com um diploma. Bom, pouco tempo depois, eu comecei a pesquisar a pós-graduação e eu comecei a ver o tal do direito digital. E estava muito em alta, e eu sempre gostei de tecnologia, internet e tal. Falei, bom, acho que dá para eu seguir por esse caminho, é um caminho novo. E estourou a pandemia. Quando estoura a pandemia, me ferrei mais uma vez, porque não tinha oportunidade de trabalho, que era o meu primeiro objetivo, né? Entrar em algum lugar. Não tenho ninguém na família, advogado, nenhum parente, nada. Falei, vou ter que fazer o meu, né? E fazendo o meu, nessa de fazer o meu, eu resolvi ir para a internet. Então, eu abri o meu escritório, a minha empresa, né, de fato, e comecei a atuar enquanto advogada, fazendo ali os meus estudos no direito digital e dentro da minha pós em direito digital, eu conheci a LGPD. Eu ouvi falar, né, da LGPD a primeira vez. O que me chamou a atenção foi que isso era comecinho de 2020 e a lei não estava vigente ainda. Era uma lei que tinha sido publicada, mas não estava ainda em vigor. Falei, por que estão falando tanto dela, sendo que, nem está vigente? E aí eu fui descobrindo um pouco mais e me aprofundando, estudei bastante e comecei a atuar exclusivamente com essa lei. O que é a LGPD, né? O pessoal fala, é LGBT? Calma. Os dois Tem são também, importantes, mas são coisas diferentes. É muito engraçado, porque principalmente os mais velhos, né? Eles não entendem muito, às vezes, o que a gente faz. Então, eu sempre tento explicar da maneira mais facilitada possível. Mais recente, assim, meu pai me mandou uma foto de uma camiseta com a bandeira LGBT. Ele falou, acho que você vai gostar. Eu falei, peraí. Vamos lá, calma, tudo é importante, tudo é válido, mas calma, deixa eu te explicar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que está no Brasil para garantir, que bem simplista, tá? Para garantir que as empresas não cometam nenhum abuso com os nossos dados pessoais. Então, por exemplo, você vai lá na farmácia, a gente estava conversando um pouco antes, né? E na hora que você vai pagar, você quer colocar teu CPF para ter desconto? E por trás disso tinha um fluxo acontecendo que você não sabia. Então você ia lá na farmácia, comprava o seu remédio, dava o seu CPF para ter ali 10 centavos, 5 centavos de desconto, e a farmácia estava compartilhando isso com o teu plano de saúde.
E aí verifica, a Laís, ela tá consumindo demais medicamentos, tá se automedicando, né? Tá automedicando com excesso, ela pode dar um problema maior pro plano de saúde. Então, no próximo ano, vamos aumentar a carência dela, vamos aumentar, desculpa, o preço da mensalidade dela, porque ela vai dar mais trabalho pra gente. Nossa, que absurdo. Então, era um movimento que acontecia por trás, assim, e para dizer o mínimo, muitas empresas, aplicativos que a gente compra, traçavam o nosso perfil de consumo e fazem isso até hoje, mas fazem com limite, fazem com uma transparência, agora com a gente consciente, né? Só um adendo. Fica à vontade. Quando a gente vai fazer alguma compra, que a gente não pede nota fiscal paulista, mas a gente comprou no cartão de crédito, no cartão de débito e tal. E aí, uma vez eu fui puxar o extrato da nota fiscal paulista pra ver, né, o que eu tinha gasto e tal. E eu comecei a ver um monte de compra que eu tinha feito no cartão de crédito, no de débito, mas eu não tinha pedido o CPF. E mesmo assim, tava constando lá a compra que eu tinha feito, mesmo sem pedir a inclusão. Olha que doideira. Não, é um rastreio absurdo que acontece por trás, de formas que você nem percebe. Mas outro exemplo que é muito clássico, né? A gente tá falando aqui, tá com o celular na mesa. Se a gente começa a falar de viagem, ou a gente começa a falar de alguma Sim. marca, que a gente quer comprar uma roupa assim, assado, começa a aparecer pra gente anúncio. E não é magia, bruxaria, né? Na verdade, algum aplicativo seu tá com autorização de microfone. E aí ele vai começar a te mostrar anúncios de lojas do que você tá pedindo, Por né? exemplo, o Instagram. É, Sim. exato. Hoje aparece muito mais patrocinado do que story, né? Ou conteúdo de quem a gente segue. Por quê? Porque a galera lucra muito com dados. Só que o que acontecia antes dessa lei era um mega abuso por trás, o consumidor extremamente prejudicado. E aí a lei vem para colocar essas regras, estabelecer essas regras ali do jogo. E qual é o meu trabalho enquanto advogada? E foi onde eu descobri, né, a minha atuação. Onde ela ficou rica. Atenção. Queria ter Para, uma gente, Maldivas tá- todo ano. A gente tá gravando de Cancún, galera. Esse episódio é especial pra... Ai, gente, não aguento. Eu tenho uma empresa de consultoria, então hoje eu trabalho exclusivamente com o consultivo, eu não faço, né, não tenho processos. E o meu trabalho é chegar na empresa, identificar se essa empresa está adequada a essa lei, e se ela não tiver, eu vou fazer uma adequação. Então eu sigo algumas etapas, alguns passos, levando em conta a segurança da informação, a parte jurídica, a parte de gestão de pessoas. É uma área, assim, interdisciplinar demais, porque várias áreas se conversam. E todos nós somos titulares de dados, né? Que é o que a lei chama. Somos pessoas que têm um CPF, que têm um nome, que têm um endereço. Então, essa lei, para além de precisar, né, de uma adequação da empresa, a gente, enquanto ser humano, precisa tomar consciência e ir na farmácia e saber por que a gente está dando CPF. E fazer uma compra e saber o que está acontecendo com essa informação. É muito legal, porque quando a gente fala, né, com o público, os termos de uso e política de privacidade que você clica no li e aceito, não é que não aceitou nada. Não, é uma loucura, porque a galera não sabe o que está aceitando, né? E, eventualmente, você passou por uma autorização bizarra, que você não sabe que você deu. Teve isso, né? Tem uns aplicativos de edição, aplicativos famosos, né? Que você Sim. coloca a tua foto lá, aí o aplicativo te polêmica isso, né? envelhece, ou o aplicativo muda ali o gênero, né? Do feminino para masculino, enfim. Esses aplicativos, quando você aceitava lá atrás, né? Você estava dando uma autorização irrevogável, para sempre. Então, daqui 30 anos, se você visse seu rosto estampado lá numa propaganda de produto para envelhecimento, você não ia poder falar nada. Gente, acho que eu me lasquei. Ai, que legal o aplicativo da moda! Sim, eu lembro que foi uma polêmica isso. E muita gente usou. Porque, querendo ou não, você precisa dar aceite em tudo que você quer usar. Exato. E é um contrato de adesão, né? Porque se você não dá um aceite, você não usa. E as pessoas são leigas pra isso. Eu sinceramente, eu não leio vários termos. Por exemplo, Instagram. Se eu não aceitar, o que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Justamente. Então, eu acho que é um assunto muito válido pra conversar, porque os nossos dados são muito valiosos. E os 10 centavos na farmácia, às vezes, não compensam os nossos dados. Não é pelos 10 centavos. Ai, ai. Mas é um ponto. E agora, né, com essa questão da inteligência artificial e tudo mais, não sei se apareceu para vocês, mas recente apareceu para mim no Instagram que a Meta começou a utilizar recursos de reconhecimento facial nas nossas fotos e publicações para educar, né, para ali alimentar a inteligência artificial que eles estão desenvolvendo.
E aí você tem um caminho para fazer lá nas configurações do Instagram para não permitir que as suas imagens sejam utilizadas. Mas é assim, é tipo um caça ao tesouro. Você vai lá nas configurações, no buraco do não sei da onde e acha, sabe? Mas o ponto é, agora, pelo menos, eles têm que ser transparentes de contar a verdade, do qual é o compartilhamento, qual é o uso dos seus dados. Você pode se opor, né, a esse tratamento ou não fornecer um consentimento, sabendo das consequências. Mas fato é, hoje a gente vê um limite nos abusos que aconteciam e que tudo bem acontecer, porque de fato o que você falou é muito verdade. Os nossos dados são super valiosos, porque através deles as empresas conseguem muita coisa. E tudo bem para um desenvolvimento econômico, né? A gente usar as informações do consumidor. Mas também tem que ter um limite, não dá para ser abusivo, né? Sim. Então, hoje, o meu trabalho é exclusivamente esse. E eu gosto muito mais da minha rotina, porque hoje, eu hoje moro no interior de São Paulo. Eu estou em São Paulo, né? Mas os meus clientes estão espalhados, né? Pelo Brasil. Então, o digital também me proporcionou. A pandemia não foi um problema na questão de clientes, porque eu consegui clientes no Brasil. E a maioria deles, né? Claro, em grandes cidades, porque eram empresas maiores, né? Tudo mais. Isso foi depois um efeito cascata, chegando até o interior e tudo mais. Normal, o mercado se Sim. regulando. Mas eu falo com uma empresa de BH, depois eu estou conversando com uma empresa de São Paulo, depois eu estou falando com uma empresa de... É muito lugar, né? E o digital proporciona isso pra gente. Então, eu não tenho aquela rotina de chegar, abrir, ver o andamento de processo, Perfeito. fazer audiência, né, e tal. Esse é um ponto que você falou, que você não tem processo. Então, hoje a sua atuação é extremamente no extrajudicial. E acredito que tem muita gente que queira só atuar no extrajudicial porque não quer esse contencioso em massa, não quer essa parte do processo, depender do poder judiciário, né? Que a gente Sim. sabe que é muito moroso. E esse foi um dos pontos que você utilizou para escolher, ou você percebeu isso só depois? Com certeza foi um dos pontos que me fez gostar da LGPD. Porque eu não conseguia, da minha cabeça, conceber que eu ia ficar sentada atrás de um computador e dependendo muito das outras pessoas, dependendo do juiz, dependendo da outra parte. Eu não conseguia, né, pensar nessa rotina. E quando eu fui percebendo que a LGPD me daria uma oportunidade de ter uma liberdade um pouco maior, quando a gente fala liberdade, acha, eu mando na minha agenda. Tô trabalhando da onde for, 24/7, tá? É mais ou menos isso que a gente quer É dizer. liberdade geográfica, né? Mas a agenda, assim, é estourando sempre. Mas o ponto é, Graças a Deus. graças a Deus, não tô reclamando também. Mas o ponto é, quando eu notei que eu ia ter essa liberdade de não depender das outras pessoas, de fazer um trabalho da minha empresa com os meus clientes diretamente, não dependendo de um terceiro para julgar nada, né? Enfim, de estar ali no processo, me encantou muito mais. Isso me chamou atenção, com certeza. E na época, na primeira onda, né, que a gente fala da LGPD, que muitos advogados migraram para essa área, foi justamente um ponto. A LGPD dá um pouco mais essa liberdade, a gente não vai depender tanto do judiciário, porque a gente sabe que é complexo. Então, foi certamente um ponto decisivo para eu descobrir que gostava. Mas deu tempo, assim, no meu primeiro ano de formada, eu fiz alguns processos, eu tive alguns casos, né? Mas saí de todos muito bem. Saí Bom, rápido. ainda bem. Ai, pelo amor de Esse é Deus. um ponto também, porque assim, na sua área de atuação, então existe o extrajudicial, que hoje você se identifica e trabalha com extrajudicial, mas para quem queira também atuar, tem o judicial, é isso. Tem, e assim, agora, como é uma área que ela tá em crescimento e ela tá engatinhando, se a gente for olhar, né? A gente tá em 2024, 4 anos aí de vigência da lei, tá engatinhando. Então, existem processos judiciais, começaram vários na área trabalhista, inclusive, porque o funcionário também é um titular de dados, tá? A empresa tem um monte de dados do funcionário. Então, começaram vários na área trabalhista, mas tem aí processo de responsabilidade, tem questões ali de danos, né, que a gente precisa olhar. Então, você pode atuar tanto para a empresa como para a pessoa, né, física, nessa área também. E futuramente, com certeza, a gente vai ver penalização, né, para diversas condutas envolvendo proteção de dados. Então, entrou no sistema da empresa e vazou informações, tipo hacker, né? Uhum. Isso também vai ter conduta específica, né, tipificada para gerar um crime. Então, também tem essa porta que vai se abrindo, porque é uma área recente. A gente sabe que ainda tem muito a se desenvolver. Eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Sobre vazamento de dados, a gente vê que tiveram várias empresas aí que tiveram dados vazados, tipo a Renner foi uma delas que teve um tempo atrás, foi absurdo, ficou até parado um tempão.
Qual que é a penalidade para esse vazamento de dados e o que a pessoa que teve esses dados vazados pode fazer em relação a isso, frente à empresa? Muito legal essa pergunta. É muito complicado saber, né, se seu dado vazou. É muito provável que sim. Teve algum tempo aquele mega vazamento de dados e com certeza as suas informações elas não estão mais no seu controle. Porque isso é muito louco. Se a gente vai olhar toda a nossa rotina, a gente perdeu um pouco do controle de onde a gente fornece as nossas informações. Então, a partir do momento que eu peguei meu celular, fiz um pedido no aplicativo de comida, pedi um Uber, ou fiz, enfim, qualquer coisa no Instagram, tal, eu não tenho mais esse controle de onde elas foram. Isso presencial também, né? No offline também. Então, quando acontece um incidente, você tem duas situações. Ou a empresa, ela se posiciona e fala, olha, ocorreu um incidente, a gente já sabe o dano, a gente está controlando, que é a forma correta, né, de se conduzir um incidente. Ou ela vai fingir que nada aconteceu, né? Vai fazer a Kátia cega e não Vai dá esperar pra... alguém Vai descobrir. esperar alguém descobrir, que é o errado, né? Que pode causar um prejuízo maior para a empresa. Então, o certo é sempre ter um procedimento estabelecido para responder esse incidente, para na hora que acontece não virar um caos. Você ter um passo a passo a ser seguido. É normal. Não diria que normal, não sei se é a palavra certa, mas toda empresa que tem dados está sujeita a sofrer um incidente. Então, não é algo, meu Deus do céu, nunca pode acontecer. Vai acontecer. Só que você precisa ter noção de como atuar, né, frente a esse incidente. Então, quando aconteceu, existe um estabelecimento ali de processo, né, de procedimento para ser seguido. E existem algumas sanções administrativas que a própria LGPD traz, que a empresa pode sofrer frente a uma fiscalização. Então, se a autoridade nacional vem fiscalizar, né, e acontece um processo administrativo, essa empresa pode pagar uma multa, depois de um processo, lógico, tem ampla defesa e tudo mais, né? Mas pode pagar uma multa. Mas a pior delas, para mim, tem várias sanções, né? É a suspensão do banco de dados, a suspensão do tratamento, proibição, né, desse tratamento. Porque até 1 ano a empresa pode ser obrigada a suspender o seu banco de dados. E que empresa que trabalha sem dados, sabe? Nenhuma. Só que é lógico, isso vai ser no pior dos casos, no pior dos cenários. A gente vê que se a empresa não colaborar com nada, não fizer nada, né, tudo mais. Mas, de maneira bem simplista, ela pode sofrer uma sanção administrativa, vinda de um processo. Mas, se o titular, que é a pessoa física, né, se sentir lesada de alguma maneira e, de fato, acontecer um dano, ele pode entrar com processo contra a empresa. E ele pode entrar com processo até com a cadeia ali de tratamento, né? Não só com a empresa, mas se tem um compartilhamento de dados, ele pode entrar com processo contra qualquer um desses agentes envolvidos. E, de fato, pedir um dano, né? Responsabilidade civil, né? Coisa mais tranquila que a gente sabe. Então, tem esse viés do processo judicial também para acontecer, que precisa da atuação de um advogado, né? Sim. Sim. E que é bacana que o advogado tenha um conhecimento da lei, né? Não seja generalista para poder atuar. Até porque é muito específico, né? Um advogado generalista ia demorar o dobro do que um advogado especialista para conseguir atuar num processo, num processo desse. Eu, por exemplo, se cair no escritório, vou ligar para lá. Querida, Socorro. oi, linda, tudo bem? Você pode vir aqui? E isso costuma acontecer, parcerias muito frutíferas, de fato, de advogados que hoje estão super no contencioso e são generalistas, ou mexem com contratos, por exemplo, né? Enfim, processos N, que consultam advogados que são especialistas em LGPD, né? Que trabalham com privacidade para argumentação de peça processual, e tudo bem. Às vezes o advogado, ele pode te apoiar, né? Um especialista pode te apoiar, não precisa ser ali o nome da petição. De fato, isso que a Babi falou. Então, aconteceu... meu, é muito louco, porque às vezes a gente não tem noção, né, de qual que é o dano. Às vezes o dano é um dano muito simples. Ah, vazou meu número de telefone. O telemarketing de não sei onde tá me ligando 37 vezes Nem por me dia. Meu telefone foi parar lá na cadeia, os caras estão me ligando todo dia. Também. Estão me oferecendo aqui produto, Eu empréstimo, falei que pelo eu não aguento celular. mais uma pessoa, um telemarketing me ligando, falando assim, ótima oportunidade, eu não quero saber. Eu não quero. E aí eu bloqueei e vem outro número. E aqueles que te ligam e te deixam na musiquinha. Nossa, eu quero morrer quando eu Nossa, atendo tá me a ligando e ainda me deixa na espera. E se raiva. fosse uma, 2 vezes, né? Mas assim, são São várias várias. vezes. E a gente tem que atender, né? Porque a gente trabalha com celular. Exato. Quando vem o 0303, a gente sabe que É, é Eu um sei, não. mas agora eu tô ligando de número de celular mesmo. Exato, e a gente acha que é cliente, acha que é alguma coisa, né? Mas a gente, enfim. Então, quando é esse o dano, né? Pode ser um mero aborrecimento,
como dizem aí. Mero de sabor. Ai, que ódio. Depende do ponto de vista. Depende do Que ponto de vista ódio. legal. Mas também, às vezes, a gente pode ter um dano que é muito maior. Imagina, num contexto, eu trabalho com alguns laboratórios, né, de análises clínicas, num contexto de vazar o resultado de um exame. Sim. Ou num contexto de acontecer enfim, algo que vai colocar em risco a saúde de alguém, que é muito mais que vazar um telefone. Então, a lei também traz isso, né? As categorias de dados. Tem o dado que é comum, que é tipo o CPF, seu endereço, tudo mais. Dados que não têm uma sensibilidade maior. E existem os dados sensíveis. São de saúde, opinião política, dado genético. Eu vou dar um exemplo de saúde que vazou dentro de uma empresa, que uma amiga que atua em direito do trabalho me contou um caso dela, que foi um funcionário que era soro positivo e que divulgou isso pro RH. Na verdade, ele teve um problema com o plano de saúde, aí ele teve que divulgar pro RH consertar ali a situação dele. E aí, essa informação acabou vazando Putz. para o resto da empresa. Então, assim, ele teve alguns problemas com outros funcionários da empresa em relação a isso. Gente preconceituosa, ou que não tem informação, de não querer chegar perto, sabe? Ele sofreu bastante, assim. Aí ele entrou com um processo contra a empresa, trabalhando na empresa, referente a isso. E, obviamente, ele ganhou, né? Porque foi um absurdo o que aconteceu. A gente fala muito da rádio peão, né? Da fofoca que acontece dentro da empresa. E o melhor caminho para a empresa nesse cenário seria se eles tivessem preventivamente feito um treinamento, capacitado os funcionários sobre privacidade e proteção de dados, assinado termo de confidencialidade, contrato com cláusula prevendo LGPD, tendo internamente estabelecido políticas, código interno, porque se a empresa não faz nada, acontece uma dessa, a empresa não tem o que fazer. Ela não se preocupou com o tema antes. O dano já tá feito. E não Já tem como aconteceu. controlar, porque caiu na rádio peão, amor, já era. Exato. Agora, se ela fez tudo isso, comprova um treinamento e de fato consegue identificar quem foi que vazou essa informação e vazou ali de má fé, aí existe um impasse ali que ela pode jogar isso pro trabalhador, né? Se foi identificado tudo mais, pode ser esse dano passado, né? Mas, de fato, é uma situação que a gente fica... Sendo do interior, né? A gente tem algumas práticas que são incríveis nas empresas. Vai fazer o processo seletivo. Ah, você é filho de quem? Ah, você é casado com quem? Ah, você quer ter filho? Ah, você tá grávida? Casou agora, né? Vai engravidar? E são perguntas que a gente nem pensa numa hora trabalhista, né? Se deveriam não fazer. Porque é tão costumeiro, Sim. né? Em alguns locais. Mas que tem necessidade na hora de uma entrevista? Tem necessidade, agora, por exemplo, tem uma vaga afirmativa na empresa. Essa vaga afirmativa, ela tem um motivo de existir. E aí tudo bem eu pegar alguns tipos de dados que sejam sensíveis. Então, tudo isso, né, dentro da empresa sendo estudado e sendo, de fato, procedimentado, pode acontecer. Então, não é que, meu Deus, agora não pode mais tratar dados. Pode fazer muita coisa. Muita coisa. Até porque a gente tem inúmeras obrigações para cumprir. Mas não é uma coisa que, assim, eu vejo hoje, 2024, um cenário muito melhor do que 2020, 2021, até antes, né? Hoje a gente tem um mercado se regulando, então tem muito campo. Tem uma galera que fala, nossa, já passou o hype, morreu. É nada. A gente vê a procura e, de fato, entende que é uma necessidade ainda urgente das empresas, sabe? Então, é bem bacana trabalhar com isso e perceber impacto na esfera trabalhista, impacto tributário, por conta também de dado, impacto criminal, impacto em diversas Eu acho searas, né? que as pessoas não se preocupavam tanto em relação a isso, porque ninguém nunca tinha sido multado, ou nada tinha acontecido, né? Talvez a falta de acesso à informação também, né? É, Porque o também. consumidor final, assim, por exemplo, o CPF na nota numa farmácia. O consumidor não tem noção, uma pessoa leiga não tem noção para que serve aquilo. Que nem ela comentou no começo, que é para avisar o plano de saúde que está usando muito remédio para isso dar um fator importante para ele na hora de fazer uma nova contratação ou na hora de fazer a renovação do plano de saúde. Então, é uma coisa que eu acho que o consumidor nunca imagina. E hoje, pensando nesse cenário, né, do plano de saúde, hoje eles não podem mais fazer isso, pegar essas informações, ou eles ainda pegam, mas desde que seja de forma limpa ali, transparente para o consumidor. Não, muito bom.
ponto importante, estamos no estado de São Paulo, tá? Então, para quem está no estado de São Paulo, existe uma lei estadual, de fato, que proíbe as farmácias de pegarem o CPF para fim de desconto. Ponto. Com Mas essa calma aí. justificativa. Acho que algumas farmácias não estão sabendo Com dessa essa informação. justificativa. Porque, por exemplo, você vai comprar um remédio controlado. Você tem que dar as informações, porque é um remédio controlado. Sim. Então, aí faz sentido. Quando uma empresa, seja ela qual for, a farmácia, enfim, a gente fala empresa, mas entendam instituição sem fins lucrativos, enfim, é muito mais abrangente. A gente fala empresa por ser mais comum. Mas quando ela vai usar dado pessoal, ela precisa ter uma finalidade estabelecida. E essa finalidade, ela precisa ser justificada por uma das 10 possibilidades que a lei traz. Então, hoje, se eu vou tratar esse dado para alguma finalidade, eu tenho que entender por quê. Então, eu vou tratar porque eu tenho consentimento do titular. Eu vou tratar porque eu tenho uma obrigação legal para cumprir. Exemplo, se eu for ter um remédio controlado, é uma obrigação legal. Isso vem de uma norma, né? Que precisa ter o documento. Eu vou tratar pelo legítimo interesse, marketing. Muita empresa que faz marketing, faz anúncio patrocinado, usa o legítimo interesse como justificativa. Então, hoje pode-se usar dado pessoal. Só que a finalidade, ela precisa estar mapeada e justificada por uma das 10 justificativas que a lei traz. Então, assim, tem muita justificativa lá. É usar e verificar qual é a mais adequada para a situação. Então, se o plano usa, a farmácia usa para passar para o plano, isso tem que estar escrito. Na política de privacidade isso que eu ia ninguém lê. perguntar. Na política que ninguém lê. A gente tá ali no Eu caixa. vou pedir. Você me dá aqui a sua política de privacidade, por favor. Até porque, às vezes, você vai passar, eles pedem o CPF para ver se tem desconto no remédio e eles perguntam qual que é o seu plano de saúde. Eu não sei vocês, mas dependendo da farmácia que eu compro, tem convênio da OAB. Tem. Então, até pela OAB tem desconto, sabe? Sim. E não que desconto não seja bom. A gente gosta. Gosta. O dado pessoal sendo utilizado favorece muito a economia do nosso tempo. Vamos pensar. Quando você abre o YouTube, quando você abre um TikTok, um Reels, o que vai aparecer para você é o que você gosta. Uhum. O Spotify, ele te indica músicas que você tende a gostar. Isso é ótimo. Te poupa tempo. Te poupa tempo. Uhum. Você entra no aplicativo de compra, que a gente adora umas comprinhas, né? Vai te indicar coisas que você tem tendência a gostar, porque teu perfil tá traçado. Isso é muito bom. Só que tudo bem usar para isso, né? De forma equilibrada. O que não dá para fazer essas abusividades aí por trás e esconder isso do consumidor. Mas assim, pode usar. E é aquilo, né? A gente estava comentando antes, que sempre que você vai dar o CPF, você lembra de mim, né? Fala, enfim. Uhum. O ponto é, você faz o que você quiser com seus dados, os dados são seus. E isso é muito o que a lei veio falar também, porque antes as empresas tinham uma conduta de eu peguei o dado é meu, eu coletei aquele e-mail, eu vou fazer o que eu quiser com ele. Mas Tinha uma acho que galera exato. que vendia dados, lembra? Não Sim. tinha, não. Ainda tem. Mas Mas era mais banco né, de um dados, mailing, mais né, escrachado antigamente. Isso, de fato. Porque antes não tinha uma legislação proibindo, né, isso. E a questão é, você pode fazer muita coisa enquanto empresa, desde que seja de maneira equilibrada e justa, ok? E enquanto titular, você tem que entender que o dado é teu. E você pode fazer o que você quiser. Se quiser dar o CPF na farmácia para ter desconto, faz. Uhum. Se quiser fazer o cadastro na loja, faz. Só saiba a consequência disso. Só saiba que não é por conta de 10 centavos, não é pelos 10 centavos. Que não é porque... Não, você tem que fazer sabendo da consequência. Mas, de fato, assim, é uma área que eu não imaginava atuar. Eu não conhecia na faculdade, eu não tive isso na minha grade curricular. Sim. Porque ainda era muito novo, eu tive aquela grade tradicional. O que eu tive mais uau, assim, foi, tipo, direito eletrônico. Nossa, isso eu Eu nem não tive. Mas também não era muito... Direito digital ainda não estava muito definido, né? Uhum. Então, foi pouca coisa. Falamos de marco civil da internet e só. Mas não tive isso na faculdade. Então, fui eu pesquisando o que eu podia fazer, áreas novas, né, para se atuar dentro do direito. E deu tudo certo. Então, eu gostei bastante. Não conhecia. Hoje, eu, às vezes, sou procurada por estudantes de direito que querem fazer o TCC em LGPD. Uhum. Me indica uma obra. Quer vir assistir? Muito legal. Adoraria ter na faculdade, porque me facilitaria um caminho. Mas, assim... Hoje eu gosto do que eu faço, eu acho muito legal trabalhar com isso, justamente porque me abre possibilidades de conhecer empresas diferentes e entender, num contexto do negócio, como é a melhor estratégia para aquela empresa utilizar dados.
Às vezes a empresa tá lá, a gente estava falando antes, né, de banco de dados, de armazenamento, né, digital. Às vezes a empresa tá lá pagando muito caro em armazenamento em nuvem, em servidor, e dados que ela já poderia ter descartado. Uhum. Então, hoje é muito legal. Eu vejo um resultado muito positivo nas empresas que eu atuo, assim, desses feedbacks dos consumidores mais conscientes, da empresa mais eficiente, sabe? Isso é bem bacana. E pensando assim, para o advogado que queira ingressar nessa área, qual que é o seu trabalho em si? Você tem, a maioria dos seus clientes, a maioria não, né? Todos os seus clientes são empresas, pessoas jurídicas, é isso? Sim. E aí você tem um trabalho de conscientização de todos os funcionários, você faz um treinamento, como que funciona em si a atuação do advogado nessa área? Legal, bacana. A gente tem, entre aspas, bem entre aspas, é um passo a passo a ser seguido quando a gente vai fazer uma adequação, porque a gente precisa passar por determinados pontos, né, para capacitar essa empresa e deixá-la adequada. Não existe uma regra em como atuar. E é engraçado, agora polêmica, olha o corte. Adoramos polêmica. Adoramos! Olha o corte. Quando a gente fala da LGPD, o mais interessante que gera muito atrito na área, entre os próprios profissionais, é que não é necessário ser advogado para atuar com a LGPD. É igual leilões de imóveis. Show. Exato. Sempre tem esses absurdos, né? Ai, cara. E é assim, a galera da segurança sempre vai falar: advogado não tem capacidade para mexer com a parte técnica, porque tem toda uma parte de fato de segurança da informação que a gente precisa olhar. Aí, quando a gente olha para os advogados, não, porque isso é matéria do direito, não cabe ao pessoal da segurança. Então é um conflito. Eu sou a favor de vamos todos dar as mãos, fazer um projeto completo. Então sempre que é necessário, quando a empresa não tem interno, né, ou, enfim, eu chamo os meus parceiros de segurança, no meu caso, porque eu sou advogada, para atuar comigo, porque a gente olha o global. Porque dentro da LGPD, é interessante que a gente olhe os 3 pilares, né, os famosos 3 pilares. O pilar da segurança da informação, o pilar da gestão de pessoas e o pilar dos documentos, do jurídico, né? Então, quando a gente olha para o pilar de segurança da informação, tem uma série de requisitos e normas que a gente precisa observar para ver se aquela empresa está fazendo tudo certo no ambiente digital. Isso é muito importante. Depois, pilar gestão de pessoas. Não me interessa eu ter um bolo de documentos, um contrato muito lindo, eu ter um ser humano abençoado, mal intencionado, que vai vazar todas as informações e que vai fazer de propósito. Então, eu tenho esse pilar para olhar. E o pilar de documentação, que aí eu entro com políticas, códigos, Termo de consentimento. termos, etc, etc. Então, eu tenho que olhar para esses 3 pontos. Como você vai fazer isso, em que ordem, né, como você vai fazer isso, não importa. Mas a metodologia de trabalho basicamente eu chego na empresa, eu preciso capacitar essa galera, então eu faço treinamentos sobre temas de privacidade, mais de um treinamento, eu capacito essa galera, dou certificado, testo esse pessoal. Eventualmente, a gente gosta de fazer alguns testes de segurança, enviar um e-mail phishing, aquelas mensagens de SMS para ver se eles vão clicar no link, né, desconhecido e tal. Então tem essa parte. Depois vem a parte mais densa do negócio, que é você mapear todas as informações que passam pela empresa. Então, todos os setores, RH, financeiro, operacional, jurídico, todas as áreas da empresa, você vai no organograma, identifica ali, todas as áreas você entrevista e entende todos os dados que eles tratam. Todo o fluxo de dados, todas as atividades, isso é um trabalho assim, de formiguinha mesmo, porque a gente tem que entender esse fluxograma, da onde o dado vem, onde ele fica, para onde ele vai. E ali, a partir dessas entrevistas, eu consigo construir uma documentação que a lei traz como obrigatória, que é o ROPA, né, o Registro das Operações de Tratamento, e avaliar depois os riscos. Então, se eu tenho, por exemplo, um armário físico na empresa com vários documentos dos funcionários, atestados, admissional e blá, blá, blá. Primeiro a gente vai transformar ele em digital, pelo amor de Deus, gente, armário físico. Sim, mas tem. É Tem lógico, empresa tem que tem e várias. tá assim, na sala com todo mundo, tem uma chave. Meu Deus. Isso é um risco. Cheio de ácaro. Não, o documento tá lá há 62 anos. Entendeu? A empresa tem 100 anos, o negócio tá lá. E esse é o risco, eu mapeei esse risco. Ah, eu tenho os funcionários utilizando muito dispositivo pessoal e não tem controle nenhum. Então, WhatsApp, grupo de WhatsApp, manda documento no WhatsApp. Ah, não tenho antivírus nos equipamentos da empresa, coisas básicas assim, né?
E até coisas mais sérias. Então, que não tem o que tem dentro da empresa, segundo privacidade, e a gente depois vai melhorar isso na parte de implementação. Então, tudo que não tem, a gente vai fazer. Vai ver o que é necessário e vai construir. Um código de conduta em proteção de dados, contratos, termos, mas também previsões. Vamos contratar, por exemplo, do antivírus. Vamos contratar um antivírus, vamos mudar toda essa estrutura digital da empresa, vamos contratar uma nuvem, fazer os documentos serem digitais, enfim. E aí, depois disso, eu vou para a parte de monitoramento de todas essas coisas que foram implementadas. E o legal existe uma estrutura a ser seguida e o mínimo que tem que ser entregue. Só que para cada empresa, tipo, o céu é o limite, sabe? Para cada empresa eu tenho uma necessidade diferente. Tem cliente meu que você fala, putz, tem uma situação específica aqui que a gente precisa lidar, que na outra empresa eu não tenho. E aí eu crio com eles ali, com a comunicação interna, com a parte de RH, do departamento pessoal, né, da empresa. O que a gente pode fazer, pensando em privacidade, para melhorar essa situação? Vamos fazer. Aí cria ali um treinamento específico, cria um guia específico, enfim, materiais que são super legais. A gente engaja essa equipe fica bem mais participativa também, por conta do projeto de privacidade. E aí, basicamente, meu trabalho de adequação é esse. Uma Também imersão. é muito legal. Eu, hoje, sou nichada, né? Mas assim, por quê? Porque quanto mais você conhece o negócio do cliente, o modelo de negócio do cliente, melhor você fica. Por quê? Porque você entende qual é o objetivo dele. Você tem que olhar para onde seu cliente está olhando. E aí, se eu trabalho com empresas diferentes, totalmente diferentes, você acaba conhecendo mais um, outro, tal. Só que é muita coisa. Quando você se aprofunda, de fato, no modelo de negócio, você fica melhor naquilo. Não tem como. Então, de fato, é bem legal, assim, essa parte do meu trabalho do projeto de adequação. Mas uma outra frente de trabalho com privacidade também é o encarregado de dados, né? Famoso DPO, aí que a galera fala. Que é, basicamente, a pessoa que monitora toda a adequação de uma empresa. Essa pessoa pode ser um funcionário interno, CLT, ou pode ser um externo, que a gente chama de DPO as a Service. Então, contrata ali o advogado, ou enfim, né, a equipe, para poder ser DPO daquela empresa. E aí, basicamente, a sua função é intermediar, atender os titulares, né, que exercem seus direitos ali, responder fiscalizações, auditorias, e também monitorar tudo que a empresa tem feito, e implementar melhorias, enfim, sempre pensando nisso. Mas, de fato, é um trabalho que não existe uma ordem correta, você precisa olhar para esses 3 pilares que eu falei e deixá-los em adequação com a lei. Maravilhoso. Basicamente é isso. Agora, uma dúvida sobre tudo isso que você falou. Por exemplo, tem empresas que você precisa adequar de uma forma mais específica. Tem empresas que são que têm um número maior de funcionários ou que têm processos ainda meio antigos que você precisa mapear. Como que faz para cobrar isso tudo? Porque assim, Para precificar projeto? você cobra? Como que precifica o projeto? Quanto tempo ele dura? Porque eu acho que essa parte, essa é uma das dores dos advogados em geral, principalmente num nicho tão específico. Sim. Não temos tabela da OAB para isso. Não tem lá, projeto de LGPD. Inclusive, a OAB, se quiser implementar. Então, disseram que a OAB estava trabalhando, a de São Paulo, estava trabalhando essa precificação há um tempo, mas ainda não tive notícias de como isso ficou. Mas, de fato, não é um trabalho que a gente... É muito engraçado, né? Eu tomei a consciência de quantas horas de trabalho eu gasto em cada atividade que eu vou realizar. Então, isso eu fiz através de estudo, cronometrando meu tempo de dedicação para cada projeto. E errando no começo, Errando né? pra cacete. Gente, se eu contar pra vocês como é que eu precificava os meus primeiros Eu clientes, imagino. Dá vontade de chorar lágrimas de sangue hoje, né? Sim. ou a quantidade de dinheiro que, assim, não por nada, mas eu paguei pra trabalhar, Sim. Quem não... eu chutava. Eu acho que é sempre- tanto. Ô, Gabriela, É mesmo. Eu acho que a gente passa por isso, né? A gente Passa. Mas é engraçado, porque no começo eu falava, tanto. Acho que essa empresa pode... Eu nem fazia ideia de quanto que a empresa podia pagar. E eu Essa tava empresa tem precificando 10 X. funcionários. Eu acho que é tanto, então. Cobrar tanto por funcionário dá, né? Mas é uma loucura, não tinha noção nenhuma, né? Mas acho que todo mundo começa de algum lugar. Sim. Quem nunca passou por isso que atira a primeira Ah. pedra. Não é? Depois a gente fica triste, mas serve pra gente aprender, pelo menos vira portfólio. Mas o ponto é, quando a gente olha e cria uma maturidade do tempo de horas que a gente gasta,
Mas não só isso, é uma dedicação à tua experiência também, tudo que você já investiu, o teu tempo, o material que você utiliza, o que você entrega. Eu gosto de precificar pensando em tudo isso, levando em consideração as etapas do projeto. E tem etapa que é mais difícil, tem etapa que é mais fácil. Tem empresa que vai fechar contigo um projeto completo para adequar, de fato, deixar a empresa em conformidade. Tem empresa que vai te procurar para fazer um treinamento. E tudo bem você pegar esse cliente para fazer um treinamento se você se propõe a isso. Saiba que a empresa não estará em conformidade. Você fez o treinamento, tudo bem. Treinamento é mais rápido do que mapear uma empresa. Então também muda. Mas eu gosto muito de trabalhar com tempo de serviço e saber o valor da minha hora, baseada muito no que eu já fiz na vida, né? E o que eu trago de resultado para o meu cliente. Então, de fato, eu hoje precifico pensando nas horas trabalhadas, na minha hora, quanto vale a hora da minha empresa, né? E no que eu vou fazer dentro daquele projeto. Independente do porte da empresa, por exemplo. Não é Tipo assim, ó, errado. me manda o balanço patrimonial pra eu se cobrar. Organograma aqui, só para o negócio. Porque tem empresa que assim, não tem, né, o organograma. Então, você acaba fazendo um trabalho até de gestão dentro daquela empresa, de desenhar o organograma junto. Então, tem todo esse levantamento. Eu levo em consideração, mas não é um dos principais fatores. É lógico que se a empresa tem 6 áreas dentro, financeiro, jurídico, marketing, operacional, tal, é uma coisa. Se a empresa tem 18 áreas, é outra. Então, sim, é um valor a se considerar. Mais caro pelo jurídico. Mas isso tudo vai ser impactado pelo valor da minha hora. Por quê? Se a empresa tem 18 horas a serem mapeadas, eu sei que eu vou gastar X horas mapeando aquela empresa. Então, eu basicamente utilizo uma planilha. Hoje eu tenho uma planilha. Essa planilha tem todas as atividades que eu vou realizar. Tipo, desde a primeira reunião até o final, o relatório final do projeto. E aí, cada atividade dessas eu sei quanto tempo eu vou gastar. Perfeito. Claro, hoje, com alguns anos de atuação, eu tenho essa noção. E eu comecei cronometrando, de fato, o tempo que eu gastava. Então, eu sei que para fazer um treinamento de conscientização, eu gasto X tempo. Mas se é um treinamento de recursos humanos e privacidade, eu gasto outro tempo. Se eu estou falando de fazer um relatório de riscos de uma área, eu gasto 4 horas. Se eu estou falando de um contrato, hoje eu gasto 40 minutos. Beleza. Então, eu tenho esse controle, aí eu jogo lá na planilha, baseado nas horas, nas informações da empresa, e tenho um resultado. Porque eu também não vou ficar fazendo conta. Perfeito. Sozinha. É ótimo, porque além de ensinar a precificar, né, na sua planilha aí de precificação, você acabou de dar uma esteira gigantesca de produto. Total. Sim. Porque é muita coisa que tem para fazer para as empresas hoje em dia. Você não precisa fechar a assessoria completa, mas tudo bem, você pode vender outras coisas para aquela empresa. E é uma esteira de produto do extrajudicial. De fato. Não tem nem a parte do judicial. Então, para você ver como que é uma área muito aberta. E agora uma dica de publicidade na advocacia, tá? De graça, essa, meus amigos. Quando a gente tem uma normativa para nós, né, a gente tem um provimento e tudo mais, várias regras a serem seguidas. A gente não pode pegar e-mails aleatórios, contatos aleatórios e sair disparando conteúdo. A gente sabe que não dá para fazer isso dentro do direito. Só que se a pessoa for sua cliente, você tem um pouco mais de liberdade. Então, se você vende algo pequeno dentro... Já passamos do ponto que advogado vende, né? O que a gente faz é produto, sim, por favor. sim. Tá, então beleza. Ok, só para saber se, né? Então, sim, Vamos lá, com a titia. Advogado vende. advogado vende para ganhar dinheiro. Então, quando a gente olha por esse lado, e existem várias possibilidades de projeto que você pode desenvolver, se você vende um produto pequeno ou um produto enorme, um projeto completo, aquela empresa, no meu caso, né, vira tua cliente. E aí, a partir disso, eu consigo impactá-la de outra maneira, se ela não fosse minha cliente. Então, às vezes, eu entro para fazer um documento específico, para fazer um treinamento específico, que é o menor dos projetos. Um projeto pontual ali, algo bem rápido a ser desenvolvido. Beleza, já virou minha cliente. Eu já consigo alimentá-la com conteúdo diferente, eu já consigo, né, enfim, tratá-la de outra maneira que não um lead qualquer. Sim. Então, isso é positivo. É assim, tipo, ei, você, meu cliente, faça isso, isso, isso. Então, e assim, o trabalhar com LGPD também, galera, no primeiro hype, na primeira onda, né, achou que era muito milagre. Vou contratar aqui rapidão, termina esse projeto em um mês. E não é, tá? Então, assim, um projeto bom, um projeto robusto, muito a depender também da estrutura da empresa, mas você leva aí 1 ano tranquilo, tá?
10 meses, 1 ano, até mais. Já levei 2 anos para fazer projetos. Nossa, Então, é um trabalho muito. É Ai, um trabalho de bacana. formiguinha É mesmo. um trabalho denso, é um trabalho detalhado, é um trabalho que demora. e Tem que pode, valer por isso. pode chegar, por exemplo, você cobrou, precificou de uma forma e chega em um ponto da sua consultoria que você identifica um ponto que não estava ali dentro da sua precificação. Como que você faz para lidar com o cliente em relação a isso? Você, dependendo do que for, deixa quieto? Ou você senta com o cliente de novo e explica e demonstra? E como que você faz para reprecificar? Isso é bem engraçado também, porque depende da bobice, né? Porque quando a gente é imaturo, tá começando, a gente não prevê. Gente, façam um contrato, tá? Contrato muito Façam um específico. contrato. E escrevam, não façam contratos genéricos. Escrevam o que você vai fazer para aquele cliente, porque você pode se ferrar por causa desse contrato. Experiência própria. Então, quando a gente é bobo, é imaturo, né? Não passou ainda por uma situação que te prejudicasse para mostrar, né? A gente não prevê muita coisa em contrato. Então, os meus primeiros projetos, eu não definia nem, por exemplo, quantas áreas eu ia mapear. E aí a empresa falava, tem 4 áreas. Aí chegava na prática, a empresa tinha 10. Nossa. Então, acontece, sabe? Então, hoje eu coloco as previsões dentro do contrato de tudo que eu vou entregar, todos os documentos que eu vou fazer, todas as áreas que eu tenho para mapear, todo o projeto, o escopo do projeto está dentro do contrato. Se sair daquilo, aí de duas uma, se for algo fácil, eu posso remanejar, fazer, tá tranquilo. Mas se for atrapalhar no cronograma do projeto, aí a gente recalcula a rota. E tudo bem, sabe? A gente recalcula, reconversa, porque aí não dá para eu encontrar um super elefante na sala e vai atrasar 4 meses de projeto por conta de uma demanda específica. Ele nem vai caber embaixo do tapete. Não, pelo amor de Deus. E não dá para também eu ignorar e falar, não vi, não tem como. Por uma questão ética, né? Então, também tem isso. Dá para oferecer essa reconversa, né? Assim, E você comentou na conversa que hoje você está muito nichada. Então, hoje você atende um tipo específico de cliente, de empresa, ou você atende todos os tipos de pessoas jurídicas? Porque, assim, até um próprio escritório de advocacia tem que ter todo o treinamento, principalmente os escritórios maiores, né? Tem que ter um treinamento, imobiliária. Até os pequenos precisam, né? E as pessoas ainda não têm essa consciência. Eu tenho 3 clientes, então não preciso. Não, você tem que saber toda uma gestão de como você vai tratar os dados do seu cliente. Então, você atua para todos ou você atua muito especificada? Vamos lá. Bom ponto que você trouxe, Gabi. Toda empresa precisa estar adequada à LGPD, independente do teu porte, do teu tamanho, do teu tempo de existência, do tipo de dado que você trata. E é lógico que um projeto de uma multinacional vai ser diferente do projeto da contabilidade, mas os dois precisam acontecer. Então, quando a gente tem uma empresa muito grande, o projeto demora muito mais. Quando a gente tem uma equipe pequena, a gente consegue controlar num tempo maior, num tempo menor, né, tal. Então, são projetos diferentes. Hoje, a minha especialidade, o mercado que eu me nichei é o mercado digital. Então, empresas digitais que trabalham com marketing, que trabalham com desenvolvimento de tecnologias, esse é o meu forte dentro da minha consultoria. Não por isso eu deixo de atuar em casos muito específicos que apareçam ou eu indique para atuar com alguém. Então, tem hoje parceiros, por exemplo, na área de laboratório de análises clínicas. Engraçado que eu virei basicamente uma advogada comercial também nesse meio tempo, né? Que vende projetos de LGPD para outros mercados, né? Mas no sentido de, se eu tenho um laboratório que me procura para fazer adequação, eu não vou fazer. Porque eu não tenho noção do laboratório. Mas eu tenho que indicar. Perfeito. Eu vou trabalhar com um hospital. Pelo amor de Deus, olha o tamanho do hospital. Você precisa de alguém muito especializado também. Então, a gente tem que indicar. No meu caso, o forte é a empresa do digital. Empresa que atue no digital, desenvolva tecnologias, ou empresas do mercado de lançamentos digitais, né? Que foi onde eu comecei a pegar as empresas, os primeiros clientes, e aí eu fui gostando, fui ficando, e foi dando certo, sabe? Então, muito voltado para o digital, assim. Então, você definiu o seu perfil de cliente, mas é uma área muito ampla. Vai chegar... sim, de fato. Só que vai chegar, querendo ou não, muito por conta do Instagram, né? Porque hoje eu tenho um perfil no Instagram, eu alimento esse perfil, eu falo de LGPD. Que, inclusive, sigam a Laís aqui embaixo. E vai chegar alguém me perguntando. Eu conseguia, assim, meu conteúdo não é voltado para o meu cliente final, isso é interessante. Meu perfil, ele fala com outros advogados que querem atuar na área. Então, quando eu falo, mesmo assim, acaba atingindo um cliente ou outro que me procura. Só que, às vezes, esse cliente eu não vou atender, porque eu não tenho expertise para atender
o modelo de negócio dele. Só que eu conheço uma porrada de advogados que trabalham com LGPD capacitados para atender. Então, eu vou indicar. Para mim, de coração, assim, não sei como foi a experiência de vida de vocês. Mas a gente, na faculdade, passa ouvindo, né? Porque advogado se odeia. Porque advogado, todo mundo vai puxar o teu tapete. Eu sou muito a favor do vamos todos se abraçar e ser Eu feliz, também. sabe? Aqui a gente prega muito isso. Vamos ser todos amiguinhos, ninguém é inimigo de exato. ninguém. Até porque se você ganha, eu também ganho. Então vamos todo mundo junto. Então, a gente fala muito pro pessoal do PVL por conta disso, né? Você tem que ter parceiros. Pô. Você não tem que ter uma atuação individual, porque às vezes você não sabe. É melhor você ganhar 50%, 20% do que não ganhar nada. Meu, ou pior, né, Gabi? Ou você se arrisca a atuar numa área que você não conhece e suja teu nome. Muito pior. Então, É aquilo, né? O seu cliente, ele pode não te indicar pra ninguém se você fizer um trabalho perfeito, ou vai te indicar pra uma pessoa. Mas se você fizer um trabalho ruim, ele vai falar pra 1000 pessoas. É exatamente isso. E fora isso, gente, é muito importante a gente entender que não precisa carregar o fardo de ser advogado sozinho. Sabe? Não precisa ficar se matando. E ai, meu Deus, como eu vou fazer isso? Faça parcerias, tenha amigos na advocacia para que você possa perguntar para alguém mais experiente. Olha, tô com um caso aqui, nunca passei por isso, você sabe? Não sei, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Então, assim, né, a gente consegue Foi assim que eu e a Babi nos conhecemos. Ah, é? Vocês já contaram essa história no podcast? algumas vezes. Poxa vida. Então, vocês fizeram uma parceria. Eu vou te mandar o link. Pode ter passado. Curta, comenta e compartilha. Ok. Mas, assim, essa questão das parcerias é muito importante. Eu, hoje, se eu precisar de um advogado imobiliário, eu não vou fazer. Meu próprio caso, eu tenho. Me liga. Então, assim, justamente, o ponto é, dentro do... Se eu precisar de um advogado... Gente, todo mundo passa por isso também na advocacia, né? A família acha que a gente faz de tudo. Sim. Então, é muito legal que quando um tio meu me liga, fala, tô com um problema assim, esse processo tal. Seguinte, ou você liga pro teu advogado, porque tem, né? Mas eu não mexo com isso. Então, eu vou te indicar alguém que mexa. Isso é tão libertador, gente. Muito. Porque você não pega isso pra você. Falar não é muito bom. Muito bom. Quando você fala não pro outro, você fala sim pra si mesmo. E vice-versa, né? Quando você quer falar não e fala sim, você fala não Dias, pra si. Gabriel. Frase de efeito. Frase de efeito. Atenção, meninas do marketing. Frase de efeito. Bota ela em preto e branco e... Aquela parada da Avenida Brasil, né? Sim. Então, de fato, assim, não é um problema. Eu não vou pegar até mesmo dentro da LGPD. Se hoje, por exemplo, me procurassem para fazer um processo judicial envolvendo a LGPD, eu participo da parte argumentativa, mas você não vai me ver fazendo uma audiência. Eu nunca fiz uma audiência, sabia? Sério? Nunca fiz uma audiência. Mas tem um monte de advogado que nunca fez audiência. E eu também nem pretendo. Geralmente, quem Claro, tá ótimo. geralmente Não. quem faz consultivo e só trabalha no consultivo, seja para qualquer área, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalha só com licitações. Ai, Ela muito nunca legal. fez uma audiência, ela trabalha ali em processos administrativos, mas a audiência mesmo no judiciário ela nunca fez. E você sabe que eu me achava menos advogada por nunca ter feito audiência até há um tempo Imagina. atrás, né? E aí é bizarro, porque nada a ver. Hoje tem tanta possibilidade dentro do direito. A área de legal ops, por exemplo, que está agora crescendo, ESG também é uma área que dá para entrar o advogado. Então, são áreas que não necessariamente você vai fazer uma audiência, e tudo bem. E graças a Deus aquela. Pô, A gente estudou numa época que não era a época do digital, a gente não tinha essa cabeça ampla, né? A gente foi treinada para ser advogada tradicional, que vai ter que fazer audiência, vai ter que estar no processo, na frente do Exato. computador, despachar com o juiz, fazer sustentação oral. Foi para isso que a gente foi treinada, para trabalhar num escritório renomado. E hoje não, com a internet a gente tem 1 milhão de possibilidades. Só dentro da tua área tem 1 milhão de possibilidades. exato, É. exato. Então, é muito, muito positivo eu ter achado, ter encontrado a LGPD bem cedo, porque eu seria muito infeliz se eu não tivesse encontrado, ou eu estaria no mundo do crime, fazendo... Você estaria no mundo do crime, Eu teria virado uma advogada criminal. Mas vamos explicar o porquê do mundo do crime. Total, Calma, gente, calma. Não, ninguém aqui tá afim de perder o réu primário. Mas o ponto é, assim, eu gosto demais de ter encontrado uma área que me permite ser um pouco mais Laís e um pouco menos advogada engravatada. Eu consigo falar a língua do meu cliente, que no caso é muito acessível, no caso do digital, né? E a questão é, eu não tenho mais problema. Antes eu tinha muito problema. Putz, não vamos levar a sério porque eu não faço petição.
não vamos levar a sério, porque eu nunca fiz uma audiência. Se eu entrar hoje numa sala de audiência, eu não sei que lado eu sento. Ah, a gente falou sobre isso aqui no começo, ninguém sabe. Sabe? Assim, eu não pretendo fazer uma audiência, só que é legal, porque para além, né, de atuar com a LGPD, eu hoje tô presidente da Comissão da Jovem Advocacia, lá de Bebedouro. Que legal. E hoje eu tenho dentro da comissão, é uma comissão extremamente horizontal, lógico, mas tem coisas que não vêm para mim. Às vezes, isso que você comentou, né, Babi, de perguntar, de ter parceiros ali, de questionar. Se me perguntarem de processo judicial, eu não sei. Mas todo mundo ali, a gente tem uma galera, né, muito disposta a ajudar. Então, tem o que atua com legal ops, tem o que atua com LGPD, tem o que atua com criminal, tem o que atua com civil, contratos, tem o que atua com família. E aí, cada um vai se ajudando e se complementando. Sim. Esse é o ponto, né? Então, é de fato isso. Dentro da minha própria área, tem muita coisa a se fazer. E eu conheço muita gente que eu posso indicar, sabe? Então, é muito importante. Sempre procure um advogado. Se ele não souber te ajudar, você vai indicar alguém, sabe? Porque, de fato, não é para mim, não é um problema, né? Não é uma questão. Eu não vou pegar todos os casos para mim, porque não faz nem sentido. A gente tem que ter humildade para pedir ajuda, né? Nossa. Não tem o porquê não pedir ajuda para um colega de profissão. Se a Babi não tivesse vindo falar comigo, não tivesse falado com a Babi, a gente não estaria aqui hoje, ó. Não, Ó, teria feito esse oportunidade. puta projeto. Ai, que legal. Eu gosto tanto do projeto de vocês, de verdade. Obrigada. Quando... Até não te falei isso, só um minuto. Eu tô Corta aqui pra vendo. Quando vocês fizeram a postagem, você começou a postar, né? Mais que eu sigo, a Gabi já tem tempo, a gente se conhece há muito tempo Desde no online. 2020. Desde 2020 a gente se conhece e nunca tinha se visto presencialmente. Olha primeira só o vez. digital, gente. Exato. Ela é muito maior do que ela parece. Alta. 1,80 m. Quando você começou a postar e eu gosto de consumir o conteúdo de podcast nesse formato, lavando uma louça, dirigindo, né, enfim, na academia. E eu tava Advogados também lavam louça, viu? bastante, inclusive, advogados também Somos fazem pessoas, parte, né? como qualquer outra É. pessoa. E quando você postou, eu falei, cara, que legal, porque vai ter um podcast, e eu já conhecia do perfil, né? Que seja leve pra galera do direito, porque vejo muito isso. Às vezes um podcast que retrate a vida real na advocacia, né? Não é uma coisa que vai ser extremamente formal, que vai ser um juridiquês Que absurdo. aqui, doutora Laís. Ai, pelo amor de Deus. Gente. Pelo amor de Deus. Dispensa, doutora, que eu já penso no botox que eu tenho que fazer. Pelo amor de Deus, para. E a ideia é justamente essa. Eu gostei muito quando vocês postaram, porque eu tava carente de conteúdo legal de advocacia, sabe? Então foi muito positiva a surpresa e eu acompanho e tem sido muito bom, né? Tô super feliz de estar aqui. Que legal. Obrigada. Força. A nossa intenção era realmente essa, falar para as pessoas e mostrar a realidade, porque, como você falou, sua primeira precificação não foi certa. E tá tudo bem. A Tem primeira, a gente que... segunda, a terceira. Então, e tá tudo bem. As pessoas Ano precisam depois. As pessoas precisam entender que tá tudo bem errar e que tá tudo bem ter o começo, né? Porque a gente vê muito o palco do outro, esquece que o Nossa. bastidor é difícil. Sim. E a gente quer trazer um pouco do bastidor das pessoas para as pessoas entenderem que todo mundo passa por isso, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa pelos momentos ruins, aquele momento de não saber precificar, aquele momento de não saber onde encontrar o cliente. E faz parte. Exato, as inseguranças, né? Elas fazem muito parte da nossa rotina. Quando eu comecei a atuar lá no meu primeiro ano de advocacia, muito engraçado isso, porque eu tive um privilégio enorme de fazer estágio durante toda a faculdade e tive oportunidades diferentes. Então, eu estagiei no tribunal, estagiei em escritório. Isso me deu uma visão bacana. Eu sabia o que era um processo, eu tinha esse conhecimento. Sim. Pô, que isso, né? Tive uma vivência dentro dos escritórios que me formaram muito bem. Legal. Meu primeiro cliente de advocacia tradicional, né? Eu fazia parte do convênio com a Defensoria Pública, que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Eu juro, gente, eu procurei um modelo de procuração na internet, porque procuração era algo que eu fazia, assim, todos os dias no escritório. Por quê? Por insegurança, porque era a primeira vez que o processo ia ser assinado por mim, Sim. ia ser protocolado por mim. Então, o peso vem. E às vezes, quando você não tem, eu acho que a advocacia, o empreender no total, mas existe esse local solitário que você, Total. de repente, se vê sozinho, se você não tem um sócio, né, não tem uma equipe, você se vê sozinho do tipo, será que eu tô fazendo certo? E às vezes é você ter um amigo, é você ter uma rede segura ali de perguntar.
tá tudo certo? Você acha que minha argumentação tá nesse sentido? Você acha que meu documento tá bom? Às vezes você só quer uma validação. E isso, pô, dá um conforto, dá uma segurança, dá outra cara para a advocacia. A advocacia, ela não precisa ser um local isolado, não precisa ser um local de muita rixa, né? De muita inimizade. A gente pode construir muita coisa bacana. Muito pelo contrário, o que a gente traz aqui é dar para advogar com amigos advogados e tá tudo bem. A gente não precisa olhar o amiguinho como um rival. Se a Ninguém gente é melhor que ninguém. Se a gente tá um contra o outro dentro do tribunal, cada um defendendo ali o direito do seu cliente, mas fora dali a gente tem a mesma profissão, sabe? Somos colegas. Todo mundo é igual e a gente traz muita realidade, a história das pessoas, a vivência na advocacia real, porque o que as pessoas postam no Instagram, nas redes sociais, muitas vezes, é só o depois, né? Exato. É só o Sim. sucesso, é só o que conquistou e não mostra, assim, o dia a dia. E eu, pelo menos, ainda sou jovem advogada. Gente, vai acabar daqui a pouco ele que eu sou jovem advogada, tô até com medo. Os jovens advogados passam por isso o tempo todo e recentemente a gente passou por isso, não faz muito tempo. Então, por isso que a gente traz aqui a nossa vivência, o dia a dia e convidados que se conectam com isso, porque é importante. Não adianta a gente chegar aqui e falar, ô, doutora Laís, então, me fale um pouco mais, e qual artigo, e Ah, pelo amor de Ninguém quer Deus. ouvir isso, que A saco. galera ia desligar com 2 minutos de vídeo. Não, a gente quer a realidade, assim, hoje em dia, com a tecnologia, é tudo muito rápido, é tudo muito imediato, então, uma coisa que funciona aqui já não funciona mais, então a gente gosta de trazer essas inovações, essas novidades, para todo mundo aprender junto. Sabe uma coisa que foi muito interessante? Porque assim, a gente vê muito o perfil da pessoa, aquele palco, como eu falei, mas que nem, por exemplo, a gente trouxe um convidado aqui que é o Thiago Massicano, que ele está presidente da OAB Tatuapé. E quem não conhece, não para ouvir a história dele, nunca imaginou que ele demorou para passar na prova da OAB, né? Ele passou, acho que na 3ª vez. Você só vê a pessoa já lá, com cargo, como presidente, com um escritório consolidado. Ninguém vê todo o processo que a outra pessoa passou. Então, é importante ver o processo do outro para parar de se comparar só com o resultado e entender que o processo faz parte. É lógico, e para cada sim que a gente tem, um cliente que a gente conquista, recebemos vários não, né? 10 não, caramba. É, Sim. Exato. Mas é o dar a cara, é ir pro jogo e saber que cada não também te aproxima do sim, né? E a questão da gente ter essa realidade um pouco mais apresentada, as cartas abertas, né, na mesa, é muito legal. Porque, de fato, tava sendo carente, eu acho que até tóxico, né? A gente tava Tóxico. dentro Essa é a do- palavra correta. Quando a gente olha para um ambiente de pandemia, né? Que a gente se viu enclausurado e que a gente só tinha o celular para falar com outras pessoas. Quantas reuniões a gente fez Sim. via Cada uma tomando um vinho na sua casa. exato. Então, assim, a gente só tinha tela, né, para falar com outras Sim. pessoas. Só que isso é muito prejudicial, porque a gente começa a ser atingido com muito conteúdo, um conteúdo do Instagram, inclusive, que é puramente só o positivo, né? Que é só vitrine. É só vitrine, você só vê o que dá certo. Começa a ficar tóxico no sentido de que eu tô fazendo errado da minha vida. Por que eu não tô dando certo assim? E às vezes você não tá dando certo assim, porque aquela pessoa nem tá dando certo. É tudo mentira, sabe? Então, essa questão do se comparar, do comparar a trajetória. Às vezes uma pessoa que tem anos de carreira, teve outras oportunidades e muitos privilégios que você não teve. Sim. Então, tudo isso constrói em nós, né, uma insegurança e uma autoestima baixa, porque a gente tá achando alguma coisa ali, né, que a gente vê de resultado. Mas a partir do momento que a gente tem um espaço aberto, um espaço com mais tempo também, né, do que às vezes um Rios, né, pra Sim. falar e tudo mais, é muito legal. Tipo, de verdade, assim, é um projeto que eu tenho certeza que tem tudo pra durar demais, porque a gente tá carente dessa verdade, né, desse conteúdo de verdade, desse conteúdo sem máscara, sem filtro, um conteúdo mais aberto, que a gente Sem pode... teleprompt. sem DP, sem roteiro, né, pra falar e o que for. Porque, de fato, assim, é uma questão que a gente vê muita dificuldade, né, da galera falar. E não é porque a gente passa dificuldade que a gente é menos, né, que Sim. nada a ver. Todo mundo tem o seu BO pra resolver, tá todo mundo matando pique de 5, 6 leões por dia. E às vezes tudo que a gente quer é sentar depois de uma audiência difícil, mesmo com o colega, tomar uma cerveja e falar mal da advocacia. Às vezes é isso também, sabe? Então, ter essas portas abertas faz toda a diferença. Às vezes o pessoal fala, nossa, é muito engraçado isso, né? A gente que tá ali no Instagram, a gente não tem ideia. Mas já teve vezes de me mandarem mensagem no direct
e eu responder, e a pessoa fala, mas você responde? Você responde mesmo? Pelo amor de Deus, gente. A gente é ser humano, como qualquer um. Eu tô com meu celular aqui na mão. Se eu posso te responder, parar pra te responder, por que eu não vou te responder? Sim. Às vezes vem uma pessoa mais jovem, né, que tá na área há menos tempo do que eu. Você pode me tirar uma dúvida de tal coisa? Meu, vamos sentar, vamos marcar uma reunião rapidão. A gente conversa aí meia hora sobre isso, eu te ajudo. Porra, mas por que eu não faria isso, sabe? Acho que a gente também vem, aí a nossa geração, eu acho que vem mais forte nisso, pra romper essa barreira, né? Do eu não posso. A gente sabe que é difícil pedir ajuda. Só que a gente também quer ser ajudado, então a gente ajuda. Eu acho que vem muito nesse sentido o geracional, né, pra nós. E Essa também galera. tira aquela imagem do advogado da Torre de Marfim, sabe? Nossa. Ó, intocável, que os advogados são arrogantes, nana. Não, não é. Tem muito, tem. A gente sabe que tem. No mercado Toda tem área um tem. monte. Claro que é. Só que a gente veio, a nossa geração também veio para quebrar isso, porque a gente não precisa ter essa postura, não precisa ser difícil, não é porque, por exemplo, os mais velhos que tiveram mais dificuldade, que não tinha a tecnologia a seu favor e tudo mais, não é porque eles tiveram essa dificuldade que eles precisam dificultar a vida de quem tá chegando agora, sabe? É uma troca. A gente pode ensinar a tecnologia, as novidades e tudo mais, e eles podem trazer a bagagem da experiência, da maturidade. Enfim, assim, acho que isso é uma troca legal e as pessoas precisam se abrir para isso também. Isso é Sim, bacana. de fato, eu não sei, out of topic total. Mas eu tava pensando nesse negócio da tecnologia, né? A eleição agora da OAB vai ser 100% digital, né? 100% Vai ser com digital. certificado. Para nós, tranquilo, uma mata, né? Mas pode ser que para alguns não. Então, também, né, ter essa via de mão dupla, eu acho que as gerações podem se ajudar, né? E de fato, construir algo em conjunto que vai gerar, né? Não é pode, vai gerar um resultado muito mais satisfatório para as duas partes. Sim. Então, de fato, é uma questão que por muito tempo, né, a gente tratou, às vezes vê lá a pessoa no Instagram, aquela torre de marfim, aquele advogado intocável falando difícil. Pelo amor de Deus, e não julgo quem gosta, tá? Mas vocês não vão me ver de salto advogando todos os dias. Tudo bem, quem gosta, ok, mas eu adoro usar um tênis. E se eu posso ir lá no meu cliente de tênis? Eu irei. Nossa, irei de tênis, no E máximo um mocassim. A sua área te permite isso também. A gente tem que avaliar que cada área é de um jeito e cada cliente precisa ser tratado de um jeito. Então é óbvio que tem cliente que você não vai chegar lá de calça jeans rasgada, tênis, o Lógico. cabelo preso, porque o cliente não vai te ver com bons olhos. Mas se você for num cliente arrumada de tênis e o cliente te der essa abertura, a sua área te der essa possibilidade, por que não? Por que que você não pode fazer isso? A gente entra em um outro tópico aqui que a gente também poderia ficar aqui falando muito mais, que é a questão da estética, né, do visual. A gente, enquanto mulher, até sofre muito essa pressão estética de como a gente tem que estar, de tudo que a gente tem que representar. E muitas vezes a gente pensa no, para eu ser levada a sério, eu tenho que colocar um terno, eu tenho que colocar um blazer, eu tenho que estar assim. E na verdade, não. Às vezes você consegue dentro de. Lógico, eu acredito muito que estar bem arrumado é ótimo. Eu gosto dessa noção, mas não quer dizer que você tem que estar com o blazer mais caro, que você tem que estar de blazer, às vezes você pode estar de camiseta. Sim. E, de fato, isso mesmo, cada lugar tem o seu requisito. Eu vou lá no meu cliente, eu que trabalho com consultoria, eu vou de um jeito. Se eu tivesse que ir numa audiência, até a forma de falar é outra. Sim. Então, também se adaptar, né, ao lugar que você tá. Mas que, de fato, não existe essa pressão do, ai, meu Deus, eu tenho que estar com a roupa tal, eu tenho que para ser levada a sério, sabe? Então, isso também pelo menos pra mim, né, me deixou muito insegura no começo. Por quê? Eu saio da faculdade, acho que todo mundo passa por isso, né? A gente migra o guarda-roupa, basicamente. Porque a gente tem um guarda-roupa ali de estudante e a gente tem que passar uma imagem de seriedade muito forte. E aí eu comecei a investir o meu árduo dinheiro de jovem advogada ali, recém-formada, em blazer, em não sei o quê. Só que sem noção nenhuma do que eu tava fazendo, sabe? E nem sabendo o que eu ia usar ou não. Mas depois a gente vai criando uma maturidade e vai entendendo que mais importante do que isso até é a tua capacidade, você se colocar nos lugares, entender onde você tá pisando, conhecer, né, onde você tá e demonstrar a tua competência, tipo, ponto, sabe? E isso é bem interessante, assim, falaria sobre isso por umas 3 semanas, porque pra mim essa questão da imagem É muito importante. importante também. Falando nisso,
Galerinha de São Paulo, a gente fez aqui um episódio falando de consultoria de imagem, falando da importância da consultoria de imagem. E quem é de São Paulo ou quem vier para São Paulo, procura lá, galera, da Lamour, o Ti, o Amar, que eles vão te dar 10% de desconto se você falar que assistiu o episódio no podcast aqui do PVL, tá bom? E nem precisa dar o CPF pra ter desconto. Não Olha precisa, só! mas precisa curtir e se inscrever no canal. Aí tudo Precisa bem. fazer parte da nossa comunidade. Aí é justo. Mas eu acho que tudo isso é importante, assim, o global do direito, né? Antes a gente tinha muito conteúdo voltado para o livro, para o teórico e tal, e hoje tem muita coisa que envolve a advocacia, o global, que a gente entendeu o que é empresa, a gente entendeu o que é um negócio, e o negócio ele não tem só à frente do conteúdo, né? Da técnica. A gente tem muito mais do que desenvolver. Então, esse espaço, eu acho que é democrático, eu acho que é um espaço muito bom de ser explorado. E, pô, eu só tô vendo conteúdo. Galera, vocês estão chegando aqui por minha causa, porque eu já divulguei bastante isso. Lógico, que isso é na fila do pão. Mas conheçam todos os outros vídeos das meninas e, de fato, consumam o conteúdo, porque vocês não vão ficar tristes com os episódios, não. Aqui é muita coisa boa, muito conteúdo de valor. De fato. Nossa, mas que Obrigada. legal. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Disponibilizou aí seu tempo. A gente sabe que tá super corrido. Você veio para São Paulo, né? Outras atividades. E deu um tempinho aqui pra gente, para Obrigada. conversar, para contar a sua história e para falar da LGPD. Hein? Que foi muito bacana para todo mundo, tenho certeza. Entregou muito, tenho certeza que muito jovem advogado que ainda não sabe a área que vai seguir, vai pesquisar um pouco mais para entender a sua área e entender como que é bom atuar na extrajudicial, gente. Não, de fato. Eu que agradeço, é uma super honra estar aqui. Esse projeto é um projeto que, de fato, eu acredito muito e na competência de vocês também. Gabi, né, que é minha amiga há mais longa data, eu já conheço e sei do potencial. Você agora também, portas abertas 100%. E, então, agradeço pelo convite. Que bom que deu certo de eu estar aqui pra gente fazer. E, de fato, quem estiver assistindo, tiver interesse, me procurem, caso queiram conversar, trocar moedas, né, figurinhas. Aqui a gente fala num tempo mais controlado, mas que dá pra gente estender um pouco mais. Se tiver na dúvida, se quiser entrar para essa área, estou mais do que à disposição para espalhar a palavra da privacidade dos dados para vocês. E fiquem mais do que à vontade. Se você chegou até aqui, inclusive, dá uma comentada aqui pra gente. Comenta, fala que você viu até o final, fala que você chegou como a gente aqui. ter convidado youtuber, gente, são outros 500. A gente valoriza, a gente quer ver que vocês continuaram com a gente esse tempo todo. Então, muito obrigada. E Obrigada a você. Ó, pra te agradecer, a gente trouxe uma lembrança. nossa, E eu tenho certeza que você vai gostar, gente. porque é uma coisa que você Vou consome mostrar bastante. Acho que eu já sei o que é. Ai, eu amo! Gente, café. Eu tenho. Deixa eu ver se vai mostrar ali. Eu tenho uma tatuagem. Olha só, é uma pessoa tomando café. Na verdade, é um pouco. Eu sabia que você ia gostar. Enfim, é uma xícara de café. Então, assim, gente, muito obrigada. Ai, eu amei que eu ganhei a xícara. Não por nada, galera, mas assim, dá uma olhada nesse cuidado. Presta atenção. Agora eu vou brindar um café com a galera lá do meu Instagram com a xícara de vocês. Meninas, parabéns pelo projeto. Tô muito feliz de ter conseguido vir e que vocês tenham sucesso, Muito porque isso que vocês estão fazendo é muito admirável. Então, que continuem, que tenham forças para vir gravar. A gente sabe que não é fácil produzir conteúdo, É, mas eu tenho certeza que vocês estão espalhando uma boa palavra e ajudando muita gente. muito Então, parabéns. Obrigada. E ó, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho. E até o próximo episódio. Beijo. Beijo.